Essa é a cozinha da minha casa, gente. É uma parte dela, né? Um pedacinho da cozinha da minha casa. E o porquê que eu resolvi fazer a nossa live aqui hoje? Justamente para a gente começar a expandir a nossa compreensão a respeito do que são plantas medicinais, né? Porque a gente entende, inclusive, existem hoje algumas classificações a respeito do que são plantas medicinais, e a gente entende também que os alimentos podem ser plantas medicinais, né? O que a gente ingere, como a gente nutre o nosso corpo, isso também reflete a nossa saúde. Então, qual que é a diferença que existe, por exemplo, do orégano que a gente usa, é uma das principais plantas para o tratamento de infecção vaginal e é o que a gente usa na cozinha. Ou o manjericão, que eu falei para vocês que eu fiz o escalda-pés ali na live, eu fiz com manjericão, e é o mesmo manjericão que eu uso para fazer o pesto, né? Então, a camomila também é o chazinho que a gente toma durante o dia, também é para tratamento de infecção. Então, eu quis trazer a nossa live para o ambiente aqui da cozinha da minha casa, para a gente começar a entender o que são plantas medicinais. E aí, gente, eu juro para vocês que eu pensei, eu vou dar uma arrumada leve aqui nos meus temperos, separar por tipo, né, dos temperos, as coisas, para ficar mais fácil de mostrar. Só que aí eu falei, não, eu vou deixar os temperos, as coisas do jeito que elas estão, para justamente as pessoas verem como que é, né, a minha realidade mesmo, para a gente trazer isso de um jeito bem palpável. Então, eu nem mexi, vocês estão vendo que tá uma bagunça, tem pote grande com pote pequeno, tá tudo misturado aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, gente, essa prateleira que vocês estão vendo é a prateleira que fica os temperos, que fica as coisas mais a granel, as sementes, os grãos, né? Então, eu vou pegar tudo que tem na minha cozinha, tudo que está ali naquela prateleira, que pode ser considerado medicinal, que a gente usa nos tratamentos, inclusive, das nossas questões de saúde ginecológica, tá? Então, vou ver o que tem aqui. Já achei. Cravo. Cravo e louro. Gergelim preto e canela. Erva doce. Aqui tem cominho, tem hibisco. Gergelim, para quem faz o ciclo de semente, sabe que isso aqui é medicinal. Aqui tem rosa seca, casca de limão, semente de girassol, linhaça, eu tô achando que eu vou tirar tudo dali. Cavalinha, semente de girassol, linhaça. Orégano, a semente de abóbora. Aqui é gengibre em pó, açafrão, cabelo de milho. Que mais? Que mais? Acho que só. Quando a gente pensa em medicinais. Ah, e aqui tem uma lavanda. Quando a gente pensa mais em coisas que trazem um benefício mais explícito, né, de um cuidado medicinal, eu tenho essas daqui. Isso, gente, sem contar quando a gente, né, como eu falei para vocês, quando a gente expande a nossa compreensão de que todos os alimentos podem ser plantas medicinais, né? São considerados plantas medicinais. Então, aqui, além disso, eu ainda tenho uma coisa que para mim é extremamente medicinal, que fez muita diferença na minha vida, é o açúcar mascavo. Então, ao invés de ficar consumindo açúcar branco, hoje aqui em casa a gente só tem açúcar mascavo. Aí tem arroz, tem feijão, tem grão de bico, tem ervilha, tem lentilha, tem todos esses alimentos que também, dependendo da maneira como a gente consome, também trazem benefícios para o nosso corpo, né? E aí, por que eu tô começando aqui com vocês, gente? Vocês que estão acostumados a me ver nas lives, vocês veem que tem aquele armarinho que fica atrás de mim, que também é cheio de tintura, é cheio de óleo medicado, de pomada, que tem várias outras plantas e remédios lá também. Só que aqui, gente, na minha cozinha, é o espaço que eu mais
que eu mais deixo as coisas que são medicinais. Porque como eu sempre estou preparando chá, seja para um banho, seja para fazer um escalda-pés, né, uma vaporização, qualquer coisa que seja, é aqui nesse ambiente que eu venho. Então, é aqui que as coisas estão todas fáceis. Então, ó, vou falar mais ou menos aqui para vocês o que que tem. E aí, a gente já começa aqui a fazer uma lista mental de quais são as coisas que a gente pode pensar que são necessárias que a gente sempre tenha na nossa cozinha ou na nossa casa, no nosso estoque particular de plantas, né? Que vão atender às nossas emergências pessoais. Só que as minhas emergências pessoais, as que acontecem aqui em casa, elas são muito específicas. As que acontecem na sua casa talvez sejam outras. Então, olha o tanto que é engraçado para vocês verem. Aqui em casa nunca falta o cravo, o gergelim preto, que inclusive está quase acabando, mas tem mais ali, e a cavalinha. Por que que esses aqui nunca faltam, gente? Porque o meu marido tem problema de rins, né? E o cravo e o gergelim preto são uma combinação maravilhosa, que traz nutrição para os rins. Então, várias vezes eu já acordei de madrugada para fazer chá para ele desses dois. Imagina se eu acordo de madrugada e acabou um desses dois. Então, o estoque desses aqui eu sempre fico atenta. A cavalinha, que também é muito, muito bom para quem tem problema de cistite, infecção urinária recorrente, gente, tenha sempre cavalinha em casa, né? Então, essas aqui, por exemplo, são as que nunca faltam aqui em casa. Outra que nunca falta, aqui o cabelo de milho, né? Que sempre que... Aí a gente já começa, por exemplo, o milho, o cabelo dele, sempre que eu consigo um milho orgânico, que aqui na região a gente acessa muitos agricultores locais, né? Então, sempre que eu consigo milho, eu vou tirando o cabelo para secar. Então, tem algumas coisas que vocês conseguem ir fazendo e conseguem fazer os seus próprios estoques. Uma outra coisa que eu mesmo montei o estoque, a casca do limão, gente. Para quem sofre de enxaqueca, para quem sente muita cólica menstrual, para quem sente dores de modo geral no corpo, gente, a casca do limão é o remedinho que não pode faltar na sua casa e seca. Tá? De preferência, né? Porque é isso, se ela tá aqui seca, ela fica aqui um tempão, né? Faça chuva, faça sol, eu tenho ela estocada aqui na minha casa. Então, agora, nessa época do ano, eu não consigo secar a casca de limão, porque ela é mais grossa, ela precisa de secar mais perto do sol, porque senão ela mofa. E é por isso que é importante eu ter esse estoquezinho dela em casa. Aí, outras coisas que nunca faltam. A semente de girassol, gente, que ali, na verdade, tem um daqueles potes grandes que estão ali embaixo, são de semente de girassol, né? Para quem faz o ciclo de sementes, vocês sabem aqui, o girassol, a linhaça, a semente de abóbora e o gergelim, né? Que são os ingredientes que não podem faltar no ciclo de sementes. Então, olha que massa, gente, a gente começar a expandir a nossa compreensão. E aí, eu estou fazendo isso porque eu já quero trazer para vocês para vocês começarem a observar o que vocês já têm na casa de vocês. A gente não precisa ir para um mundo irreal. Tipo, eu particularmente eu não gosto de a gente acessar um conhecimento que a gente precise fazer muitas coisas para conquistar ele. Tipo, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo para conseguir colocar algo em prática. Nos saberes ancestrais, gente, esse conhecimento tradicional, eles já estão ao nosso redor. Então, são coisas muito simples, né? E aí, a proposta é que vocês olhem para a cozinha de vocês, né? Quem tiver a oportunidade, nesse momento, já vai olhando para a cozinha de vocês e vendo o que vocês têm aí. Então, sempre que alguém me manda mensagem, estou com uma cólica menstrual muito grande, aí eu falo, você já tomou um chazinho? Eu não tenho nada aqui em casa. Eu pergunto, você tem orégano? Você tem orégano na sua casa? Gente, o chá de orégano, para quem tá com cólica menstrual, é a melhor coisa do mundo. Ele é muito maravilhoso. É um chá que, assim, ele resolve muito. Então, eu tenho certeza que todas vocês têm plantas medicinais em casa. Tem alguns remédios aí, embora talvez vocês não saibam, tá, gente? Só aproveitar também para lembrar vocês que dia 25 começa a Semana da Ginecologia Orgânica. Gente, eu vou falar sobre tudo isso aqui e muito mais lá. Então, quem ainda não fez a sua inscrição, o evento está muito massa, são aulas inéditas, acho que todas vocês vão gostar muito, né? E eu falo justamente, gente, na terceira aula eu compartilho
principalmente coisas práticas que vocês podem começar a fazer a partir de agora na casa de vocês com o que vocês têm, tá? Então, não precisa ir muito longe, achar que precisa comprar um monte de coisa, né? Olha o que você tem aí na sua casa. O açafrão, gente, quem é que tem açafrão em casa? O açafrão, para quem tem endometriose, é uma coisa que não pode faltar, tem que ter na sua casa, tem que estar no seu uso diário. Então, só isso aqui são as coisas que geralmente eu uso. Aí, fora isso aqui, né? Lá naquela outra estante que vocês já conhecem, que vocês estão acostumadas, tem as outras plantas. Lá fica a calêndula, né? Fica a camomila, que a camomila fica lá porque não é uma planta... Não é uma planta que eu gosto do chá, eu odeio o chá de camomila. Eu acho ele muito enjoativo, desde que eu usei ele quando eu era pequena para pintar os meus cabelos de louro, gente. E aí eu fiquei com tanto tempo com ele no cabelo que eu tomei asco, e desde então eu não consigo mais tomar chá de camomila. Então ele fica lá longe aqui da cozinha, que é onde eu sempre uso. Ali fica também a calêndula, né? Aqui tem essa lavanda, rosa. Como eu tenho muita rosa, eu tenho rosa aqui, tenho rosa lá, tem a arruda fica só lá, tem algumas plantas que fazem esse meio de campo, né, entre esses dois ambientes, tá? Açafrão e cúrcuma é a mesma coisa, tá, gente? O que eu recomendo sempre é vocês tentarem comprar um que seja o mais artesanal possível. Então, aqui eu, graças a Deus, consigo esses açafrões que são totalmente artesanais, eles até vêm com um pedacinho, às vezes, que é o povo da roça mesmo que faz. Então, tem muitas... Quem mora em cidade grande, né, especialmente nos mercados municipais, aí já vamos começar a falar de uma coisa super legal. Gente, deixa eu só ver uma pergunta aqui que falaram qual é a melhor maneira de fazer o chá para extrair os seus benefícios. Depende, gente. Por que que depende? Depende se você está fazendo um chá de uma casca de limão, por exemplo, e se você está fazendo um chá de um cabelo de milho. Vou abrir eles aqui para a gente tentar entender de um jeito bem simples. Esse conhecimento todo, ele é muito intuitivo, gente. É um conhecimento que não existe mistério. É só você observar. O conhecimento tradicional, ele parte da observação. Então, a gente não precisa, né, de muita coisa para entender o que se passa. A gente só precisa observar. Olha aqui, tô com os dois aqui, ó, na minha mão, gente. A casca do limão e o cabelo de milho. Observa qual dos dois tem a aparência de ser mais sensível. Qual dos dois parece que é mais fininho, que é mais, né, que, enfim, vocês entenderam quando eu digo sensível, né? Que é mais fininho, que ferve e extrai a propriedade mais fácil. Então, assim, um cabelo de milho, por exemplo, eu não posso ferver ele do mesmo tanto que uma casca de limão. Não é que não pode, tá? Não tem a necessidade de ferver ele tanto quanto eu preciso ferver a casca do limão, que tá aqui seca, que é dura e que é grossa. O cabelo de milho é só uma palhinha, tá? Então, a partir daí, a gente já começa também a entender a diferença das plantas, né? Eu não vou ferver um cravo, né, que é uma planta que precisa ferver do mesmo jeito que eu uso o cabelo de milho. Só que, gente, eu também aí quero aproveitar, deixa eu arrumar aqui, peraí. Eu quero aproveitar também, gente, para dizer, delicado a palavra, perfeita, Sorana, delicado, qual que é mais delicado? Então, a gente, pelo nível de delicadeza do que a gente quer usar, a gente percebe se a gente vai ferver ele mais ou não. Sempre que a folha é fresca, então, por exemplo, uma folha de artemisia, que é uma folha bem fininha, né? A folha da artemisia, eu gosto de fazer ela mais em infusão, que é eu ferver a água do chá, depois que a água já estiver fervida, eu coloco a artemisia dentro e desligo, né? Agora, se ela estiver seca, eu vou deixar ela ferver um pouquinho, tá? Então, o cravo, por exemplo, que é uma sementinha, né? Semente, casca e raiz, gente, precisa ferver um tanto ali para extrair a propriedade medicinal disso que você quer, tá? Se for seco a planta, você ferve. Se for fresca, dependendo da espessura dela, você só coloca em infusão. Só que aí eu também já quero aproveitar para a gente começar a entender algumas coisas aqui que são comuns e populares na roça, que algumas técnicas criminalizam hoje em dia. Então, a Dona Flor, gente, a Dona Flor, para mim, que é a minha mestra, ela é a referência no conhecimento das plantas que eu tenho, né? A grande parte do que eu aprendi foi com ela, tá? E a Dona Flor ferve o chá por muito tempo. Por muito tempo, fica minutos ali, a folha fresca, a folha fina, sensível e delicada, não interessa.
ela ferve e ela se beneficia da propriedade medicinal do mesmo jeito. O processo de fabricação de um xarope, gente, o xarope, as plantas dele ficam fervendo ali, ó, por horas e horas. Aí a gente coloca a rapadura, né? E até ir engrossando, o processo de fervura dura horas. E o xarope não deixa de ser potente. Então, assim, não é porque a gente encontrou na internet a informação de que você não pode ferver plantas, o chá tem que ser só em infusão. Não é bem assim, tá, gente? Mas tenta sempre perceber essas diferenças da característica, da qualidade de cada folha, de cada planta que vocês estão usando, tá bom? Alguém perguntou ali em cima, para que é o cabelo de milho? O cabelo de milho, gente, é para infecção urinária. Nossa, é o melhor remédio para infecção urinária. Ele e a cavalinha são os melhores para mim. O cravo, gente, ele aquece o nosso corpo e junto com o gergelim preto, ele promove uma nutrição dos rins, tá? Então, é uma combinação que na medicina chinesa é considerada fonte da vida, é energia vital que o cravo traz junto com o gergelim preto para o nosso corpo. Então, para quem está com cólica, para quem sente muito frio nos pés, está sentindo o abdômen frio, né? Durante a menstruação, o chazinho de cravo é maravilhoso, tá, gente? Então, é isso. Vamos tentar mesmo resgatar o conhecimento tradicional da maneira como ele é feito, gente. E a maneira como ele é feito é a partir da observação, é a partir da sensibilidade, é a partir do estudo individual, tá? Então, eu sei que hoje em dia existem muitas receitas prontas que a gente pega na internet, mas acho sempre interessante a gente buscar ter uma visão crítica sobre elas e, antes de mais nada, também entender como que esse conhecimento ele é construído, tá? Então, sempre que eu vejo uma informação dessa, que por incrível que pareça, gente, eu que trabalho com isso, ainda assim, vem pessoas o tempo todo me corrigir a respeito da maneira como eu faço as coisas. Então, é super comum eu postar uma foto de eu fazendo um chá e uma pessoa vir me falar, não pode ferver o chá. Então, assim, gente, vamos tomar muito cuidado para a gente não descredibilizar o conhecimento ancestral, o conhecimento tradicional da maneira como ele é feito, tá? Porque esse conhecimento todo só está vivo até hoje graças a essas partilhas que vêm sendo feitas de geração em geração. Então, você quer saber como é que um chá é feito? Observa a sua avó fazendo um chá. Olha para a sua avó fazendo um chá, observa aquela senhora que sempre tem uma coisa para recomendar, como é que ela faz? Tá? E assim, desapeguem de algumas informações. Então, vamos lá, gente, vamos entender onde que acessa essas plantas todas, como que eu começo a montar o meu próprio estoque, gente, de plantas medicinais. Eu gosto muito. Nossa, essa recomendação, gente, eu dou para qualquer pessoa, independente de onde você mora, busque na sua região as pessoas que justamente são a fonte desse saber. Então, em toda cidade, em todas, gente, cidade grande ou cidade pequena, se for do interior é mais fácil ainda. Mas em toda cidade tem aquela senhorinha que é raizeira, tem aquela tia que cuida das plantas, tem aquela avó que tem um quintal cheio de ervas. Então, antes de mais nada, busca saber quem são essas pessoas, né? Sempre tem uma banquinha de raízes em algum lugar. Eu nunca fui em nenhuma cidade do Brasil e eu tive a oportunidade de um tempo, gente, viajar, compartilhando oficinas sobre plantas medicinais e eu não levava as coisas dentro da mala, dentro da mochila, porque eu sabia que sempre onde eu ia encontrar. Né? Então, aí, ó, a Vitória está perguntando, você já ouviu falar dos saberes da Caatinga, Vitória? Eu fui fazer uma oficina de enema a gente está em que ano? Há 3 anos atrás, no Encontro de Saberes lá na Caatinga. Gente, eu sou do Cerrado, o enema usa plantas do Cerrado, e eu fui fazer uma oficina de enema lá no meio do sertão pernambucano. Eu achei praticamente todas as plantas que eu precisava. Só que como que eu encontrei, gente? Conversando com as pessoas, indo no quintal das pessoas, né? Você conhece tal planta? Você conhece isso? Ah, fulano tem. A fulana tem lá no quintal. Ou ciclano vende. E só a partir desse lugar, dessa maneira, gente, de buscar as plantas medicinais, eu encontrei praticamente todas que eu precisava. E olha só a distância que existe, né? De lá para cá. Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo para vocês montarem o estoque pessoal de plantas medicinais de vocês é busquem quem são essas pessoas que estão próximas a você, né? Na sua cidade, na sua região, quem são as pessoas que detêm
que são as que mantêm esse conhecimento vivo, essa tradição existindo até hoje, tá? Então, se vocês têm isso na família, mais fácil ainda, gente, que nem a pessoa falou aqui, ó. Temos uma farmácia no quintal, isso é muito incrível, né? Se faz parte da tradição da sua família, cultivar plantas medicinais, incrível. Então, gente, quem é de Salvador, por exemplo, já procura a Débora, porque a gente vai construindo essas redes, né? Aqui em Cavalcante, por exemplo, eu tenho algumas plantas que eu pego no quintal de algumas senhoras específicas. Então, eu sei que o hortelãzão, eu vou lá na casa da dona Judite. Eu sei que o mastruz, em grande quantidade, eu encontro lá na casa da dona Eva. E aí, o dia que eu preciso dessas plantas, eu vou com tempo, né? Porque eu tenho que chegar lá, aí eu vou tomar um cafezinho com elas, eu vou conversar com elas e vou pedir um pouquinho da planta delas. E elas já... Gente, tem senhora aqui que já até planta para mim, porque sabe que eu vou lá buscar. Então, assim, começa a buscar quais são os lugares que vocês encontram essas plantas. E aí, ai, Thaís, mas eu moro numa cidade grande e aqui não tem essas coisas. Busca os mercados municipais. Nos mercados municipais, gente, sempre tem muita gente que cultiva. Nas lojinhas de erva, de raízes, você vai conversando com uma pessoa, vai conversando com outra, e você vai descobrindo quem são as pessoas que têm as ervas frescas, tá? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade também, gente, é vocês irem nos bairros que são mais periféricos. Porque lembra que eu já falei isso para vocês várias vezes, gente, que esses conhecimentos, eles só estão vivos graças às populações periféricas, ao povo que resiste, ao povo preto, né, que são as pessoas que são as descendentes indígenas, descendentes dos povos africanos, né, que foram escravizados. Então, esses conhecimentos são muito dessas tradições. E como esses povos sempre foram marginalizados, gente, esse conhecimento permaneceu por muito tempo vivo nas periferias. Então, aonde que as raizeiras e as parteiras tinham um campo maior de atuação? Nos lugares onde os hospitais e os médicos não chegavam, né? Isso é muito lindo. Por que é no interior? Porque no interior, gente, ali no Moinho, por exemplo, onde a Dona Flor mora, né, onde a Dona Flor vive. Ela foi a referência de saúde lá por muito tempo, porque o hospital mais próximo fica a 12 quilômetros de distância, e ainda assim é um hospital péssimo, né? Então, a gente, nesses bairros que são mais afastados do centrão, os bairros que não são de elite, né, os bairros que ainda cultivam esses saberes de um modo vivo, assim, você anda nos bairros, é comum de você encontrar na rua, são as pessoas que cultivam quintal, que tem jardim, então você encontra roseiras, você encontra pé de algodão, você encontra tudo, assim, à vista, as feirinhas do MST, então, é isso, gente, existem muitas maneiras de vocês encontrarem isso. Eu até, em Goiânia, gente, quem conhece Goiânia sabe que é uma cidade super grande, né, e eu, ainda assim, caminhando em bairros de Goiânia, eu sempre achei as coisas que eu precisava. Assim, ó, eu uma vez indo ajudar uma amiga que tinha acabado de parir, fui lá para fazer para ela uma medicina com a placenta dela e para fazer um sumo de algodão com mastruz. A minha mãe tinha mastruz em casa, mas o algodão ela não tinha. Só que a minha amiga morava assim, uns 20 minutos da casa da minha mãe, e ela morava mais afastado. Eu falei, daqui para lá eu vou encontrar um pé de algodão. Da casa da minha mãe, no trajeto de 20 minutos até a casa da minha amiga, eu não encontrei um pé de algodão. Eu encontrei 8. Porque eu já sabia, eu sei reconhecer, e eu fui andando pelas ruas mais afastadas do movimento, gente. E nessas ruas sempre tem os pés de planta medicinal. Então, pés de planta que até mesmo é difícil de achar aqui em Cavalcante, eu já achei no centro de Goiânia. Aí vem um outro ponto, né? Como que a gente começa a fazer esse estoque pessoal de plantas medicinais? Gente, a gente precisa começar a aprender a identificar as plantas. Então, estudar sobre isso, acompanhar pessoas que têm, que compartilham conhecimento sobre plantas medicinais, a partir da maneira que, do momento que a gente vai se habituando a identificar as plantas medicinais, gente, você vai começar a perceber que elas aparecem, elas brotam em todos os cantos. E aí, de repente, você está na casa de uma amiga e você vê lá uma planta que você precisa. Às vezes ela te dá uma moita, às vezes ela te dá uma muda, né? E aí você vai secando, você pode levar para sua casa, você pode secar, ou você pode, de repente, conseguir ela já seca, tá? Eu gosto muito de colher a planta fresca e secar.
Então, aqui em casa, né, o ambiente que eu seco é naquele outro escritório que vocês estão acostumados a assistir a live, tá? Então, eu sempre coloco nas formas, vou secando as plantas, né? Aonde eu vou, o meu carro é todo sujo de semente, de terra, de coisas de plantas medicinais, porque aonde eu vou, que eu vejo uma planta que eu preciso, que eu geralmente faço o uso dela, eu coloco dentro do carro e trago para casa para secar. E aí, as plantas que eu não consigo, gente, por exemplo, cadê? As outras estão ali dentro. Uma calêndula. A calêndula é uma planta que eu já tentei muito plantar ela aqui em casa, não consegui. Aqui no Cerrado, a região que eu moro, é bem difícil de plantar umas plantas mais suaves, assim, tipo camomila, calêndula, essas plantazinhas que gostam de um clima um pouco mais frio, elas são bem difíceis de ter aqui. Então, eu não consigo encontrar pessoas que cultivam e também não consigo cultivar, tá? Aqui no meu quintal, eu cultivo as mais básicas, que são as que eu mais uso, tipo alecrim, lavanda, arruda, artemísia, tansagem, rosas. Essas eu tenho de monte aqui, mas algumas outras eu não consigo. E aí, gente, eu compro, né? Busco também comprar. Alguém perguntou aqui, eu colho as plantas com ou sem sol? Eu colho durante o dia, Marilza, tá? Eu nunca colho durante a noite. Eu não sei, é aquele tipo de tradição que a gente não entende, né, o porquê. Mas é isso, entre os povos da roça, eles falam, colhe a planta durante o dia, não tira a planta de noite, a não ser no caso de uma extrema emergência, tipo, eu tô acompanhando um parto e aí precisa de um algodão e tá de noite e só tem aquele. Aí eu vou lá e peço licença para a planta e pego o algodão, tá? Mas de preferência eu colho sempre durante o dia. E aí, gente, onde que a gente compra então as plantas secas? Tipo isso, a camomila, como é que chama que eu falei agora? A calêndula, né? Essas plantas que eu também faço um uso muito intenso, né? Mas eu não consigo plantar ou não consigo de ninguém que plante, tá? Estão pedindo aqui para eu mostrar o meu quintal. Vou mostrar para vocês um dia assim, gente. E eu nem tenho muita coisa aqui, porque até então, né? Esse foi o primeiro ano que eu fiquei muito aqui, porque eu viajava muito fazendo as oficinas, viajava fazendo enema, né? Como a Dona Flor mora em uma outra cidade, que eu moro aqui em Cavalcante, gente, a Dona Flor mora no Moinho. Então, como eu viajava para lá, eu trabalhei com ela por muitos anos, né? Então, eu sempre ficava muito fora de casa. Então, eu não consigo plantar algumas plantas que são sensíveis e precisam de cuidado, porque a seca aqui, ela é muito, muito intensa. E o bairro onde eu moro, a captação de água, ela vem de uma cachoeira. É um rio que passa aqui perto, e aí tem a caixa d'água que vem de lá e alimenta todo o bairro. E como tem rolado uma expansão muito grande aqui nessa região, gente, a gente tem falta de água na época da seca. Então a gente faz um racionamento de água e na época da seca já está muito, muito quente. O cerrado é terrível, né, gente? Mês de julho, agosto e setembro aqui, nossa, é muito difícil, é muito seco. E aí a gente faz um racionamento de água. Então, as plantas que são mais sensíveis não sobrevivem. E mesmo as que são resistentes, nessa época eu só ago dia sim, dia não. Então, eu não consigo cultivar muitas. Então, meu jardim, meu quintal nem é muito maravilhoso, nem tem muita coisa para esbanjar, não. Mas eu posso sim mostrar ele para vocês um dia. A gente pode ir uma plantinha de cada vez para compartilhar as propriedades com vocês, tá? Então, vamos falar das plantas secas, gente. Aí aqui, por exemplo, dessas aqui, que são coisas que eu compro. O cravo, né? O cravo eu compro em mercado mesmo, porque aqui só acha esses tipo luana, cravo luana, esses temperos, condimentos, né? É carérrimo, mas tudo bem. Algumas coisas também, tipo cominho. Cominho é remédio, gente. Cominho é um super remédio para o pós-parto, inclusive, ele é super usado, né? E aí as plantas secas eu compro geralmente nos mercados municipais quando eu vou na cidade grande. E aí eu vou de vez em quando, aproveito e compro um estoque grande, né? Assim, um estoque considerável também, porque não adianta você comprar muita, porque tem gente que começa a estudar plantas medicinais, e fica muito empolgado, né? Porque realmente é uma empolgação muito grande. Aí a pessoa descobre um mundo, vai lá e compra um monte de planta medicinal, chega em casa, elas dão bicho, elas mofam, elas perdem tudo. Então, não adianta também você comprar muito, né? E aí, quando eu vou na cidade grande, eu vou no mercado municipal e compro essas plantas.
Agora eu consegui um contato. Não, o cominho é na comida mesmo, gente. O cominho é tempero medicinal, a gente pode chamar assim. Agora que eu consegui um contato de um sítio agroflorestal ali em Alto Paraíso, que eu vou começar a fazer umas trocas com eles, né? Eu vou dar umas mudas e eles vão me arrumar umas plantinhas secas. Aí lá eles conseguem plantar calêndula, plantar umas coisas mais suaves assim. E aí, então é isso, gente. Vão observando o que tem ao redor de vocês que vocês podem começar a buscar. O plantio da maneira mais artesanal, né? As pessoas que vocês percebem que plantam sem insumos químicos, tudo isso é sempre melhor para o nosso corpo, né? Entendendo que a gente está fazendo um uso que é para uma medicina.